Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos abordar um tema um pouco polêmico na construção civil, que são as escadas. Muita gente tem dificuldade em saber como calcular de maneira correta os elementos de uma escada. E para evitar que alguns erros de projeto ou execução, como esses que vocês estão vendo aí, possam acontecer, devemos seguir algumas regras, algumas diretrizes importantes. E a norma que normalmente usamos é a NBR 9050, que fala sobre a acessibilidade. E antes de começar o cálculo, precisamos saber quais são os elementos que compõem uma escada. E vamos lá. Primeiro nós temos o piso. O piso ele deve ter um tamanho entre 18 e 32 centímetros. É a parte da escada onde a gente coloca o pé para subir. O espelho é a altura do degrau e ele deve ter entre 16 e 18 centímetros. Isso tudo segundo a norma. Temos o patamar. O patamar é a parte do começo ou do final da escada, onde é plano, reto e serve como um descanso. Para quem não sabe, o pé direito ele é a distância entre o piso e o teto, ok? E temos o pé esquerdo. O pé esquerdo é a distância entre o piso e piso. O pé esquerdo é muito importante no cálculo. Quando nós formos calcular o tamanho de cada elemento, o pé esquerdo ele é fundamental, ok? Vamos agora calcular a quantidade de degraus que eu vou colocar nesse desenho usando a fórmula de Blundell. E a fórmula de Blundell diz o seguinte, que a quantidade de degraus é igual à altura do pé esquerdo dividido pelo tamanho do espelho. Então vamos lá. Eu quero saber quantos degraus vamos usar. A quantidade de degraus é igual ao tamanho do pé esquerdo. Aqui, nesse caso, o pé esquerdo ele é de 3 metros e 6 centímetros, ok? 3,06. Vou colocar aqui, 3,06. Dividido pelo tamanho do espelho. O espelho que vamos usar, nós sabemos que pela norma, o espelho deve ter entre 16 e 18 centímetros. Então, eu vou colocar metade, vou colocar 17. Vou colocar um espelho de 17 centímetros. Um espelho de 0,17. Ok? Vamos fazer esse cálculo. (3,06) dividido por 0,17 igual 18 degraus. Então, a quantidade de degraus que devemos ter, 18. Vamos ver se é verdade. É isso, pessoal. Notem que o degrau, ele contempla o patamar, ok? Ele faz parte do piso de cima. Caso a altura do pé esquerdo não seja considerada, seja considerado apenas o pé direito, vamos ter uma diferença aqui no tamanho. Aqui dessa maneira temos 18 degraus, 17 centímetros de altura. Agora temos esse próximo exemplo. Nem sempre o tamanho do espelho vai ser exatamente 17 ou 18 centímetros. Pode ser que ele tenha um número mais quebrado, mas isso não dificulta. A gente tem que procurar o número menos quebrado possível para facilitar a execução. Mas nem sempre a gente vai conseguir um número exato. Okay? Muitas vezes não é possível ter um número exato de espelho. Mas vamos lá. Aqui nesse exemplo, o pé esquerdo ele é de 3,15 centímetros, ok? 3 centímetros de pé direito, mais 15 centímetros de laje. Para fazer esse cálculo, eu vou fazer por testes, ok? Eu tenho 3,15. Aqui eu vou fazer ao contrário. Eu quero saber qual o tamanho do espelho que eu devo usar.
Para fazer isso, a gente vai fazer o quê? Pegar a altura do pé direito, 3,15, e dividir pela quantidade de degraus, ok? Pegar 3,15 e dividir. Deixa eu ver. Eu vou colocar 15 degraus. Ver se dá certo. Ó, com 15 degraus, eu vou ter um espelho de 21 centímetros. 21 centímetros, ele tá fora da norma. E do espelho entre 16 e 18. Ok? Então vamos lá de novo. Sabe que 15 degraus não vai dar certo. Então tem que aumentar. 3,15 dividido por 17. 17 ainda não vai dar certo. Porque nós temos um espelho de mais de 18 centímetros. E olha a quantidade de número quebrado que vamos ter. Então, vamos procurar outro número, ok? 3,15 dividido por 18. Lembrando que 18 é a quantidade de degraus. Pronto. Aqui nós vamos ter um número quebrado, mas não tão quebrado como se fosse o 17. Vamos ter aqui um espelho com o tamanho de 17,5 centímetros, ok? Vamos lá ver se dá certo. Temos 18 degraus. Com tamanho de 17,5 centímetros. E o piso, coloquei um piso de 30. Relembrando, o piso é entre 18 e 32. O recomendado, né, entre 18 e 32. O espelho entre 16 e 18. Ok? Também temos a largura. A largura mínima, aqui é como se fosse a representação de uma planta baixa. A largura mínima considerado para passar uma pessoa seria 60 centímetros. Normalmente eles consideram 60 centímetros por pessoa. 2 pessoas seria 120, 3 pessoas 180 centímetros, ok? Ou seja, 1,20 e 1,80. Mas eu acho 60, na minha opinião pessoal, eu acho 60 centímetros muito pouco. Até porque quando a gente faz uma escada, normalmente vai passar móveis por essa escada, certo? Então eu considero aí, normalmente eu coloco nos projetos no mínimo 80 centímetros numa escada de uso residencial, ok? Mas 90 metros seria o ideal. Vocês vão ter que pensar aí no uso que a escada vai ter, a quantidade de fluxo de pessoas que vai ter nessa escada, certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Com alguma dúvida, deixem nos comentários e vejo vocês na próxima. Tchau!